Meus irmãos, vamos para a nossa edificação desta noite, abrir a palavra do nosso Deus, na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 5, vou dar continuidade nas mensagens que o nosso irmão seminarista Jean tem pregado. Eu quero ler a partir do verso 8, fazendo essa leitura o verso 20, falando um pouco sobre a nós como a luz deste mundo, o crente como aquele que brilha para a glória do nosso Deus. Efésios capítulo 5, versos de 8 a 20. Assim então nos fala a palavra do nosso Deus. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sem dúvida, essa pergunta que eu fiz às crianças, de certa forma e muitas vezes nos deixam tanto quanto encabulados, não é verdade? Porque você sabe o que é obedecer, não sabe? O Luigi sabia. Você sabe o que é desobedecer, não sabe? E o mais interessante, você sabe o que você tem que fazer, não sabe? E talvez aquela pergunta que não quer calar: e por que muitas vezes nós não obedecemos? Não é meio estranho pensar isso? A gente sabe o que é bom, a gente sabe qual é o correto caminho, a gente sabe o correto procedimento, mas invariavelmente a gente não escolhe o caminho da obediência. Por isso, irmãos, hoje, através desse texto, eu queria jogar luz do nosso coração, principalmente, sobre a importância que nós temos e devemos pensar de como filhos de Deus, de como o texto nos diz, de luz nesse mundo, andarmos na luz. E quem anda na luz sabe o caminho. Eu não sei se você já teve aquela experiência, e eu confesso para vocês que essa é aquela experiência da vida, talvez uma das piores. Você acordou de noite, e aí você não quer acender a luz, às vezes para não acordar a esposa, o esposo, né? Para ficar aí você precisa ir às vezes ao toalete. Aí você devagarzinho, né? Naquela penumbra, você mais ou menos sabe onde ficam os móveis, né? Você já fez isso. E de repente, você bate exatamente o seu dedinho na quina do móvel. Você já passou por isso? As trevas às vezes nos dão isso. Quando então você não pode nem gritar, porque senão você acorda todo mundo, né? E você segura aquela dor. E tudo isso acontece por quê? Porque nos falta luz. E quando a luz, meus irmãos, nos falta, sem dúvida, o caminho se torna mais complicado. Sem dúvida, as faltas são mais comuns. E eu quero dizer para você que você é luz nesse mundo. Portanto, hoje eu quero pensar nesse tema, você como a luz do mundo, e eu coloquei aqui, separei esse texto em 3 pontos, como nós fazemos tradicionalmente, onde eu vou dizer sobre o que ser, o que não ser e como andar. E parafraseando aí uma frase de Shakespeare, né? Ser e não ser,
veja como andar. Ser e não ser, veja como andar. Irmãos, a primeira coisa que eu quero entender com os irmãos é o que nós, como crentes, como filhos de Deus, nós devemos ser. O que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Porque a palavra de Deus nos convoca a uma atitude. Você não pode ficar inerte diante da palavra de Deus. Você não pode olhar para textos como esses e achar que a Bíblia não está falando com você. Você não pode olhar para textos como esse e achar, pastor, eu ainda não me decidi se eu vou ou não. Porque só o fato de você não se decidir, de certa forma você já se decidiu sobre o caminho das trevas. Aqui a Bíblia te convoca a um compromisso, não com o pastor, não com os presbíteros, mas um compromisso com Cristo. Porque se você é filho da luz, não faz sentido você não andar na luz. Portanto, o que nós devemos ser? E essa carta que Paulo escreve aqui à igreja em Éfeso, que nosso irmão Jean tem pregado durante muito tempo, mostra e tem como grande objetivo que ele estava querendo ensinar as maravilhosas bênçãos de Deus, de Jesus, aplicada nas nossas vidas. E como essas bênçãos de Deus, elas são vividas pela igreja de Cristo Jesus. Vamos fazer uma pequena recapitulação? No capítulo 1, após Paulo se apresentar ali, ele diz que nós recebemos as bênçãos advindas da união com Cristo. Quer dizer que eu e você, como igreja de Cristo Jesus, nós estamos unidos com Cristo. Olha que versículo bonito. Assim, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ou seja, eu e você, meus irmãos, nós estamos unidos com Cristo Jesus. E por causa dessa união, nós somos levados à morte e à vida com Cristo. E aí nós temos aquele texto bonito que muitos de nós sabemos de cabeça, Efésios capítulo 2, quando ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Quando ele diz, e ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados. E agora, meus irmãos, nós estamos então unidos, reconciliados com Cristo novamente. Nós éramos pecadores, estávamos longe do Senhor, mas agora nós estamos com o Senhor. Nós estamos unidos com Ele. Nós estamos em Cristo Jesus. E aí, Paulo nos lembra que reconciliados ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Jesus Cristo é o que nos une ao Pai. Se os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, Cristo Jesus remove os nossos pecados e agora nos coloca na posição de filhos de Deus. E é por isso que a igreja com Cristo, ela é uma igreja global. E guardando a devida palavra, entenda bem o que eu quero dizer, é uma igreja internacional, ou mundial, ou universal. Sei que nenhum desses três nomes é muito bom, né? Mas exatamente assim. Porque não é uma igreja de um povo. Não é uma igreja que só tem as pessoas de uma determinada nacionalidade ou que tem uma determinada descendência, mas é uma igreja que está em todo mundo e que reúne pessoas de várias línguas, de várias etnias e se torna todos participantes da cruz de Cristo. Por isso ele diz, e que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Porque em Cristo não tem o judeu e o gentil, não tem o bárbaro, o cita, não tem o escravo e o livre. Todos somos uma só família. Mas ele vai continuar e dizer que a nossa igreja ainda milita. E militar vem da palavra militar, que quer dizer lutar. Aquele que guerreia. O militar não é aquele que usa a sua espada, ou melhor dizendo, usa a sua arma para a guerra. E ele diz que nós militamos, nós lutamos juntos. E ele diz então, vos conceda que sejas fortalecido com o poder, mediante o seu espírito no homem interior. E nós somos, portanto, meus irmãos, a igreja que não retrocede.
Nós somos a igreja que olha para frente. Quando ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Aqui não tem espaço mais para criança. Aqui não tem espaço mais para imaturidade, mas tem espaço para o crescimento, para a obra do Senhor. Portanto, irmãos, a palavra nos exorta e nos diz que por tudo isso, eu e você, nós somos luz, nós somos filhos da luz, porque Jesus é a luz dos homens. Portanto, seguindo o exemplo do nosso grande mestre, seguindo os passos de Jesus, demonstrados aqui, claro, dados a nós pela graça, que agiu e age no nosso coração, renovados por essa bênção, chamados pelo Evangelho, nós devemos agora viver assim, como luz de Cristo. Quando Jesus fala uma parábola sobre luz, ele diz, quando você tem uma lamparina, né, um candeeiro, você não coloca ele debaixo da sua cama. Você faz isso? No seu quarto, a luz foi instalada embaixo da sua cama? Se foi, meus irmãos, fale com o diácono Lucas que ele consegue resolver isso para você e deixar a luz em cima, viu? Ele reinstala isso para você. Porque a luz não é para ficar embaixo. A luz é para ficar onde? Em cima. Por quê? Porque a luz, ela brilha. Ninguém compra uma lâmpada para deixar escondida. A gente compra uma lâmpada para iluminar. Para iluminar. Aliás, a nossa igreja tem o prazer de saber isso, né? Nós trocamos recentemente as nossas lâmpadas. E a igreja ficou mais clara. E, irmãos, nós somos a luz desse mundo. Eu não sei se você já notou, mas quando você vai comprar carro, você já notou que a luz da concessionária, ela é meio ofuscada assim? Você já notou isso? Ela é meio preta assim, não ilumina tanto? Talvez seja para não mostrar muitos defeitos daquele carro que você está prestes a comprar. Porque a luz tem essa propriedade. Perto da luz, nós conseguimos ver melhor os nossos erros. Perto da luz, a gente consegue entender melhor as imperfeições. Não é à toa que alguns profissionais, depois de fazerem seu trabalho, como marceneiro, mecânico, funileiro, eles pegam uma luz e colocam o foco dessa luz para verificar se ali há algum tipo de imperfeição. Porque a luz, quando guiada, ela mostra as imperfeições. Isso quer dizer, irmãos, que nós fomos chamados para viver de acordo com a nossa vocação. Nós somos chamados para viver de uma nova natureza. Sabe por quê? Porque nós não somos mais o que antes nós achávamos bom. Nós não somos mais o que antes era contra a nossa natureza. Mas agora, embora pecadores, sim, nós perseguimos a graça de Deus. Olha o que ele diz no verso 8. Pois outrora, ou seja, antes, vocês agiam daquela forma. Como nosso irmão Jean pregou alguns domingos atrás. Porém agora, nesse momento, as coisas são novas. E às vezes eu fico a me perguntar, se as coisas são novas, por que de vez em quando a gente teima em querer as coisas antigas? Se Jesus fez as coisas novas na nossa vida, por que de vez em quando a gente quer voltar para o pecado? Meus queridos, nós somos chamados para avançar. Nós somos chamados para crescer. Nós somos chamados para amadurecer. Sabe por quê? Porque quando você olha uma criança aprendendo a andar, por exemplo, é uma coisa bonita, não é? Se você vai na casa do presbítero Fábio, você vai ver o Benjamin engatilhando. Em alguns momentos ele sobe ali nos móveis e começa ali a dar os seus primeiros passos. Se você prestar atenção, a Olivia já está correndo pela igreja, né? Já não quer mais nem andar, ela já está correndo. Isso é bênção, por quê? Porque eles estão crescendo. Mas acontece que em alguns momentos o Benjamin cai. Acontece que em alguns momentos a Olivia cai. Mas é normal, por quê? Eles estão aprendendo. Mas quando eles caem, a gente até dá risada, não é verdade? Até olha que bonito, está aprendendo. Mas se você for na casa do presbítero Fábio, se você for na casa do diácono Vinícius daqui a 10 anos, e a Olivia ainda estiver caindo, e o Benjamin não estiver conseguindo andar, os tombos não serão mais engraçados, mas serão penosos. Porque demonstra que ali houve um retardamento no seu desenvolvimento. E assim somos nós, meus irmãos. Há quantos anos a gente está aqui na igreja? A gente não pode mais ficar engatinhando. A gente não pode mais olhar para a nossa vida e viver
os mesmos pecados de antigamente. Porque agora a nossa vida foi transformada. Nós não somos trevas, portanto, aquelas obras ficaram para trás, num passado distante, e eu não sou mais essa pessoa, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E o autor faz esse contraste aqui, nos exortando como ouvintes a nos recusarmos às práticas antigas, a nos recusarmos a andarmos daquilo que não agrada a Deus. Irmãos, satisfazer o desejo da nossa carne e do nosso coração é pecaminoso, e a gente sabe disso. E essa é uma luta que a gente trava no nosso coração todos os dias. A gente está lutando contra essa natureza pecaminosa todos os dias, porque embora a gente já tenha uma nova natureza, essa ainda persiste e elas são contrárias uma à outra. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, é momento de eu e você lembrarmos primeiro quem nós somos. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Nós somos a luz do mundo. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo. Nós fomos chamados para um compromisso. E olha que quando ele fala desse compromisso em ser luz, o apóstolo Paulo dá aqui 3 características importantes. Quando ele diz em toda bondade, justiça e verdade. Irmãos, o nosso grande objetivo é viver para a glória de Deus. É sermos diligentes em buscar fazer a vontade de Deus. Afinal, Ele é o nosso Senhor. Afinal, Ele é o nosso comandante. Portanto, nos cabe aqui viver com santo temor, com sabedoria. Porque o princípio do saber é o temor. E não deixar passar, meus irmãos, a oportunidade de falarmos desse amor de Cristo. Portanto, trilhar pelo caminho da bondade significa ter um coração benevolente em relação às outras pessoas. Significa um contraste contra a malícia. Ou seja, eu ter um coração que se abre para outras pessoas. Andar na bondade pode ser visto também como andar em santidade, como andar numa vida pura, como andar numa vida separada dos pecados. Mas para isso, meus queridos, nós precisamos ser cautelosos. Nós precisamos ser cuidadosos em nossas escolhas e em nossas decisões. Evitando, meus irmãos, nos afastar do nosso Deus. Porque muitas vezes a causa do nosso esfriamento espiritual, a causa do nosso pecado que persiste estar em nossa vida, é porque nós nos afastamos da luz. E quando a gente se afasta da luz, a gente começa a virar trevas. A gente começa a fazer não o que agrada a Deus, mas o que agrada ao meu coração corrupto, mau. Devemos buscar, meus irmãos, a santificação de forma diária. Seja pelo estudo da palavra, seja pela oração, seja pelo cultivo de uma vida em comunhão com Deus. Mas se ele fala da bondade, ele também nos diz que nós devemos andar na justiça. E andar na justiça é entender quais são os padrões de Deus para a nossa vida. Irmãos, nós não somos chamados para viver do nosso achismo. Nós não somos chamados para viver pelo que o nosso coração pensa. Nós não somos chamados para usar aquela frase do tipo, o que importa nessa vida é ser feliz. Nós não somos chamados para isso. Se a pessoa que você segue, se o ator de cinema, de TV que você gosta fala isso, eu tenho que te dizer que ele está enganado. Ele está redondamente enganado. Grandiosamente enganado. Porque, meus queridos, nós estamos aqui para viver uma vida com os padrões de Deus. E especialmente longe da sensualidade, do egoísmo dessa nossa cultura. Você já parou para pensar que a gente está imerso numa cultura egoísta e sensual? Isso não é longe, isso não é difícil de você ver. Hoje, qualquer seriado, por mais inocente que se pareça, tem ali cenas de nudez e sensualidade. Novela, filme. É até difícil você escolher alguma coisa em que você possa ver com toda a sua família.
Imagine você na sala querendo ver algo, sei lá, de super-herói com seus filhos. Talvez um desenho. E de repente é nos colocado a sensualidade, é nos dado o egoísmo cultural. Irmãos, precisamos buscar e agir de forma correta em toda e qualquer situação. Mas você só vai saber qual é a forma correta se você conhece a palavra. Sabe por quê? Porque o que é falso é muito diverso. Lá no banco onde trabalho, é muito comum termos, em alguns momentos, treinamentos. E as pessoas que lidam com dinheiro, elas fazem um treinamento específico para saber, para identificar as notas falsas. Só que tem um problema. As notas falsas, elas são de várias formas e jeitos. A falsidade das notas pode ser de várias formas. Então, como convencer alguém ou como ensinar alguém a saber qual é a verdadeira e qual é a falsa? Sabe como se ensina isso? Conhecendo muito bem a verdadeira. Porque à medida, meus irmãos, em que eu conheço a verdadeira, é fácil de eu identificar a falsa. À medida em que eu conheço bem a palavra de Deus, é fácil eu identificar o que não é a palavra de Deus. Quando eu conheço bem a palavra de Deus, é fácil identificar aquilo que não contribui para o meu crescimento espiritual. Quando eu conheço bem a palavra de Deus, é fácil eu saber o que me afasta dela. Tem uma frase muito bonita, que muitas vezes a gente coloca na dedicatória das Bíblias, que você deve ter ouvido falar, que é aquela: ou esse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. E é assim, meus irmãos, que nós somos convidados a andar na justiça. É conhecendo aquele que é justo. É conhecendo aquele que andou por esse mundo sem pecado. Devemos então buscar promover a justiça, a equidade em todos os nossos relacionamentos. Embora nesse mundo seja um mundo de injustiça, nós somos convidados a uma maré contrária. Nós somos convidados à justiça. Precisamos ser agentes da transformação. Mas se ele fala então de andar com bondade e justiça, o terceiro elemento que o apóstolo Paulo coloca aqui para a igreja é que nós devemos trilhar pelo caminho da verdade. E que os filhos da luz devem fazer é dar o fruto de Deus. Quando ele diz, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. Andar na verdade é reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Andar na verdade, meus irmãos, é buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a gente compartimenta a nossa vida em várias áreas. E a gente pensa assim, no meu trabalho eu sou fiel ao que Deus tem para mim. Eu sou fiel aos dízimos e às ofertas. Eu sou fiel no meu relacionamento. Mas eu escondo algumas áreas da minha vida. Eu tenho alguns problemas. É como se eu falasse para o Senhor, Senhor, olha, eu cuido de 90%, o Senhor cuida de 90% da minha vida. Mas esse 10% aqui, ó, minha vida financeira, ou quem sabe a minha vida conjugal, ou quem sabe a minha vida pessoal, deixa que eu tomo conta. Como que dizendo, Senhor, olha, nisso eu sou melhor do que o Senhor. Embora a gente não fale isso, e nem tenha coragem de proferir essas palavras, mas muitas vezes a gente se acha melhor do que o próprio Deus para administrar a nossa vida. A gente acha que a gente consegue tomar melhores decisões do que Deus. A gente acha que a gente sabe mais do que o próprio Deus. E essa é uma visão míope da nossa vida. E quem é míope sabe do que eu estou dizendo. Eu sou míope e eu tenho aqui a certeza disso, né? O míope é aquele que não consegue ver de longe. A gente só consegue ver de pertinho. E às vezes quando afasta um pouquinho já tem dificuldade. Irmãos, a gente não tem nem noção do dia de amanhã. E a gente quer decidir coisas importantes da nossa vida, achando que nós somos os senhores de tudo. Andar conforme a verdade é confiar naquele que sabe tudo sobre as nossas vidas. Portanto, até agora eu falei o que nós devemos ser. Mas eu quero ir para uma segunda parte. Porque o apóstolo Paulo agora, a partir do verso 11, ele diz para nós o que nós não devemos ser. Se no primeiro momento nós somos luz, e ele diz quais as consequências de ser luz. Nesse segundo momento, a partir do verso 11,
Ele nos diz sobre o que nós devemos andar. E quando ele começa o texto no verso 11, preste atenção, ele diz: e não sejais cúmplices o quê? Nas obras infrutíferas das trevas. Mas fazer o quê? Mas reprovai-as. Eu não tenho que ser cúmplice do que é errado. Eu não tenho que ser cúmplice do que é vergonhoso. Mas eu tenho que entender que o meu lugar neste mundo é do lado da verdade, do lado da bondade, do lado da justiça. E portanto, meus irmãos, é o momento de nós abrirmos os olhos. Paulo nos alerta aqui sobre as obras infrutíferas das trevas e nos chama para não participarmos delas jamais. Não devemos ser cúmplices de pecados, nem deixarmos sermos levados pelas paixões carnais do nosso coração. Porque o coração enganoso, o profeta Jeremias nos diz isso várias vezes. Porque o que a gente quer, muitas vezes, está em afronta ao que Deus quer para nós. E muitas vezes nós trocamos o prazer eterno da palavra pelos prazeres momentâneos da vida. Devemos considerar essas palavras, meus irmãos, à luz de tudo o que nós vimos. E é interessante porque ele usa aqui um contraste, porque a luz, ela é boa para muitas coisas. Você quer ver um exemplo disso? Tempo atrás, lá na chácara do meu pai, nós tivemos que colocar uma espécie de uma madeira sobre a grama. E onde a gente colocou essa madeira, a gente tirou muito tempo depois, por conta de algumas coisas que a gente estava fazendo. E sabe o que aconteceu com a grama ali? Ela ficou amarelada, ela ficou queimada. Porque faltou o quê? Luz. E quando falta luz, quando falta Cristo, quando falta palavra, quando falta oração, a nossa vida cristã murcha. Quando falta verdade, a nossa vida cristã se desfalece. A luz produz frutos agradáveis, é o que diz o verso 9. No entanto, as trevas bloqueiam a luz. E o que acontece? Aquela grama verdinha fica queimada. Aquele coração contente em ouvir a Cristo fica agora bloqueado. E a palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Ou seja, quando as trevas tomam conta do nosso coração, nós ficamos insensíveis à palavra de Deus. Já notou isso? Sabe aquela ideia de quando você fere a sua pele em um determinado lugar? Se você ferir ela várias vezes no mesmo lugar, ela vai ficando um pouquinho mais grossa, não vai? Até que em determinado momento você até perde a sensibilidade daquele lugar que você machuca tantas vezes. Já notou como isso acontece em alguns momentos? Isso é o que acontece com o nosso coração. Se as trevas vão se acumulando na nossa vida, se o pecado vai se avolumando no nosso coração, chega um momento que o nosso coração é insensível à palavra de Deus. E não adianta mais o pastor pregar que isso é pecado, não adianta mais o seu pai, a sua mãe falar sobre isso, não adianta mais o seu irmão falar sobre isso, porque para você o seu coração já está duro por conta do pecado. Você não consegue mais enxergar as coisas ruins que o seu coração tem levado. E você começa a falar assim, eu posso ter esse pecado, mas tem outra pessoa que tem o pecado A, B e C, por que eu não posso ter esse pecado na minha vida? E a gente começa a conviver, por mais doído que seja isso, por mais feio que seja isso, mas a gente começa a conviver tranquilamente com o pecado. Já imaginou isso? O crente começa a não só praticar o pecado, não só ele tem alta conta na sua vida, mas como ele começa também a se justificar. E já que ele não consegue vencer o pecado, ele diz, não, quem sabe isso é um espinho na carne. Mas, irmãos, isso não tem nada a ver com o que o Paulo fala sobre espinho na carne. Pelo contrário, Davi, quando se vê nessa situação no Salmo 51, ele diz, eu confessei o meu pecado ao Senhor. E sabe por quê? Porque me doía até os meus próprios ossos. Eu estava ficando doente, porque eu não confessei os meus pecados. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Bíblia diz que nós temos que ser irrepreensíveis. Se eu pudesse olhar na sua vida, se pudesse tirar uma espécie de uma radiografia, sabe quando a gente quebra o braço, vai para o hospital e tira uma radiografia para a gente ver onde quebrou?
Se eu tivesse, e se pudesse ter esse poder de tirar uma radiografia da sua mente, do seu coração, qual era o diagnóstico? Qual era o prognóstico, melhor dizendo, que eu veria? Um coração quebrado e manchado pelo pecado? Um coração que ama a Deus. Um coração que vive na prática da imoralidade, da impureza, da ganância? Ou um coração temente ao Senhor? Meus irmãos, embora o pecado seja agradável por um determinado momento, em última análise, a sua colheita não produz satisfação. Pelo contrário, a sua colheita é de morte. Não troque pequenos prazeres pelo prazer eterno de Deus. Não troque o pecado que para você parece inofensivo pela glória de Deus. Se você tem caído nesse pecado, eu queria que você pensasse em como Deus quer a sua vida. E pensar o seguinte: se Deus te trouxe aqui para ouvir isso, se Deus te mostrou isso pela sua palavra, não pela do pastor, mas claramente nas páginas das Sagradas Escrituras, por que nós não mudamos? Eu volto à primeira pergunta que eu fiz às crianças. A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado. E por que, como crentes, nós vamos contra a própria lógica e escolhemos o que é errado? Deus nos convida, meus irmãos, a deixarmos o pecado. Nós não somos trevas. Nós não somos frutos das trevas. Portanto, ele vai dizer: não seja cúmplice do pecado. Não podemos compactuar em nenhuma circunstância, em nenhum momento com o pecado. Devemos, meus irmãos, ter a coragem, eu digo coragem porque muitas vezes isso é necessário, de denunciar o mal, mas não o mal que está lá fora, mas o mal que muitas vezes habita no nosso próprio coração. O mal que muitas vezes nos cega, o mal que muitas vezes nos leva para um caminho longe de Deus. Precisamos ser luz no mundo que muitas vezes está imerso a uma grande escuridão. O apóstolo Paulo, aqui, tem essa consciência. E ele diz que essas práticas pecaminosas e profanas da cultura ao redor não devem contaminar os cristãos. Irmãos, não acho que talvez a nossa época seja a pior época em que o pecado mais seduz? Lá também. Em Éfeso era conhecido porque lá havia um grande templo. E esse grande templo era dedicado a uma deusa. E a forma de adoração dessa deusa muitas vezes estava ligado a práticas sexuais. Ou seja, a prostituição cultual acontecia dentro desses templos. Portanto, a gente está imerso aqui numa cultura que era extremamente sensual, que era extremamente imoral. Não é muito diferente, parece, dos nossos dias. Porque essa é a mesma cultura em que nós estamos imersos. É a mesma cultura que nós também somos chamados para fazer diferente. Mas, meus irmãos, como nós estamos familiarizados demais com as coisas profanas, a ponto delas não mais nos ofenderem, é um sinal claro da nossa doença espiritual. É um sinal claro da nossa chaga espiritual. Sabe, meus irmãos, eu penso nisso porque a nossa cultura, principalmente nós brasileiros, a gente tem um grau de informalidade muito grande, não é verdade? A gente quase que combina tudo de boca, não é verdade? Se a gente pudesse, é que não é possível, mas a gente até compraria carro, casa e coisa assim de boca. E a gente meio que, tudo pra gente parece ser muito informal, né? E a informalidade toma conta de várias relações nossas no dia a dia. E muitas vezes essa informalidade toma conta dos nossos relacionamentos, de forma que a gente conversa, mesmo com as pessoas do nosso convívio ali, do trabalho, de certa forma, com muita informalidade. E dentro dessa muita informalidade, a gente muitas vezes usa mal a nossa língua. Muitas vezes a gente ouve o que não deveria ouvir. E a palavra de Deus nos diz que os bons costumes, que as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, em se tratando de pureza, todo cuidado é pouco. Em se tratando de santidade, o cuidado, ele é sempre bem-vindo. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você vê. Cuidado onde você anda. Essa é o que a palavra de Deus está nos dizendo. Sabe por quê?
porque você não é trevas. Não deixe ser levado pelas paixões carnais. As paixões carnais como a luxúria, a avareza, daí onde vem a pornografia e todas as coisas como essas, são obras infrutíferas das trevas e não devem ter lugar na nossa vida. Precisamos, meus irmãos, resistir à tentação de buscar impureza. E ao contrário disso, nós devemos buscar a pureza e a santidade em todas as áreas da nossa vida. Evitar a imoralidade, a impureza e a ganância é o que o apóstolo Paulo nos diz. Portanto, cuidado com o que você vê, cuidado com as coisas pelas quais você convive. E se existe alguma coisa que tem te feito mal, existe alguma coisa que tem te levado para longe dos caminhos de Deus, a Bíblia nos diz, corta isso. Jesus diz, olha, é melhor você arrancar o seu olho e ir com um olho só para o céu, do que com os dois para o inferno. Ou seja, tira isso da sua vida imediatamente. Então nós vimos aqui que nós somos luz. Nós vimos aqui que nós não somos trevas. E agora vem o meu último ponto. Como então agora nós devemos andar? E o apóstolo Paulo agora começa a nos dizer isso. Nos chama para andarmos agora com sabedoria, aproveitando cada oportunidade para o testemunho do amor cristão. E ele diz que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e nos submetermos uns aos outros em amor. Então, dentro desse aspecto, ele diz que nós devemos andar com sabedoria. E, meus irmãos, o que é sabedoria? A gente confunde um pouco a ideia de sabedoria, porque a gente às vezes atribui sabedoria a acúmulo de informação. Não é verdade? A gente faz isso com muita frequência. Então, se alguém tem um estudo muito aprofundado sobre determinado assunto, a gente diz que ele é uma pessoa sábia. Ou seja, se ele sabe muito de determinado assunto, a gente diz, tal pessoa é sábia. Mas a sabedoria não consiste em ter muito conhecimento. Não consiste em ter vários diplomas na parede. Mas a sabedoria consiste em aplicar a palavra de Deus na sua vida. Isso é sabedoria. Portanto, parece até um conceito mais simples do que o acúmulo de informação. Mas eu diria para você que é muito mais complexo na nossa vida. Porque, irmãos, quantas coisas a gente tem aprendido, não é verdade? Olha para o histórico que a gente tem de igreja. Olha para o histórico que a gente tem de vida. Certamente, você já leu a carta de Paulo à igreja de Éfeso algumas vezes. E esse texto, possivelmente, não é um texto inédito para você. Mas a pergunta é, por que muitas vezes parece-nos que a gente nem sequer leu esse texto? Nem sequer meditou nele? Porque nós não estamos o vendo com sabedoria. De pensar assim, como esse texto pode se encaixar na minha vida. Portanto, meus irmãos, como andar? E a primeira coisa é andar com sabedoria. Mas, pastor, como é que eu ando com sabedoria? Pastor, como é que eu posso agir com sabedoria? Eu diria para vocês, irmãos, que esse primeiro passo é entender que nós devemos andar pela direção do Espírito Santo de Deus. E esse texto é aquele texto clássico que diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí a gente sempre usa esse texto seguinte, pastor, mas crente pode tomar bebida alcoólica? A gente usa esse texto para isso. E você sempre diz, olha, cuidado, né? O que a Bíblia nos diz não é que não pode, mas o que a Bíblia nos diz é o quê? Que nós devemos não ficar bêbados. Nós não devemos nos embriagar. Tá certo, não tá, irmãos? Não é isso que a palavra ensina? Só que a gente para aqui muitas vezes, não é verdade? A gente acha que o versículo vai só até aqui. Mas ele diz não vos embriagueis com o vinho no quadro de solução. Mas, e esse mais faz toda a diferença. Porque ele vai dizer, olha, esse daqui não é o caminho, mas eu vou te dar o caminho. E sabe qual é o caminho? Mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha que analogia interessante. Quando uma pessoa está sob o efeito do álcool, normalmente, ela, muitas vezes, ela coloca para fora, talvez, ali alguns sentimentos, mas a verdade é que ela perde o controle da sua vida. E o álcool, então, ele começa a controlar as suas ações. Talvez ele fique mais corajoso, talvez ele fique alguém que dê mais risada, enfim, seja lá, né, como o álcool afeta.
E o álcool, então, controla tanto essa pessoa que ela, em alguns momentos, nem sequer consegue responder por si. No entanto, Paulo faz esse contraste, dizendo, olha, se o álcool tem esse efeito sobre você, eu quero dizer que o importante é que o Espírito Santo tenha esse efeito. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo controla a nossa vida, quando o Espírito Santo controla o nosso coração, quando o Espírito Santo controla a nossa vida, e nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos o fruto do Espírito. E Gálatas 5:22 diz que consiste em quê? Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, o amor, tantas outras coisas. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo. E isso é o que ele causa nas nossas vidas. Quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, nós falamos, tomamos decisões baseados na palavra de Deus. Irmãos, por isso que ele diz, toma cuidado. E cuidado com o seu tempo. É o momento de nós remirmos o tempo. E o que é remir o tempo, né? Remir vem da palavra perdoar, é até interessante pensar isso, né? Mas remir o tempo aqui tem a ideia de não perca as oportunidades da sua vida. Não perca as oportunidades de falar do amor de Deus. Não perca as oportunidades de testemunhar do amor de Deus. Uma vez eu ouvi de um pastor muito querido, amigo muito querido meu, que ele disse o seguinte, em determinado momento ele estava falando com uma família, e ele chegou até a ser agredido fisicamente por essa família. E talvez no nosso coração a gente pense assim, poxa, chegar à agressão física de um pastor que só estava aconselhando nos parece algo de uma ignorância tamanha. E de certa forma isso nos revolta. E talvez no meu coração eu pensasse assim, mas por que você não revidou na mesma moeda? Afinal de contas seria autodefesa, não é verdade? Mas ele disse para mim o seguinte, eu resolvi não fazer isso, mas eu fiz uma oração. E pedir para que Deus pudesse usar a minha vida para abençoar a vida daquela família. Irmãos, aconteceu que alguns meses depois, aquela família precisou do pastor. O que o pastor fez? Não atendeu? Talvez seria a inclinação do nosso coração, né? Mas sabe o que ele me disse? Que ele prontamente chegou na casa daquela pessoa e socorreu aquela família. Isso demonstra alguém que foi controlado pelo Espírito Santo e que aproveitou a oportunidade da vida para falar do amor de Deus. E aproveitou aquela oportunidade, não para uma vingança, o que seria próprio de nós, não é verdade? Mas ele aproveitou aquela situação para falar do amor de Cristo. Portanto, meus irmãos, não perca as oportunidades que você tem de vivenciar esse amor, de falar desse amor, de viver esse amor. Mas pelo contrário, vamos estar aqui nos submetendo ao Espírito Santo. Andar com sabedoria é andar com o Espírito Santo em nosso coração. É estar disposto a obedecer com tudo que nós temos. Eu queria então agora concluir a minha fala, olhando e aplicando para a nossa vida, mas também olhando e aplicando para a nossa família. O mês de maio é um mês muito importante para nós. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. É o que nós queremos, não é verdade? E como isso pode interferir no nosso lar? E a primeira aplicação que eu quero fazer para você é se lembre quem você é na sua casa. Se lembre quem você é no seu lar. Você é uma mãe, um pai, um filho. Portanto, que a luz de Cristo brilhe através da sua vida na sua casa. Irmãos, talvez o ambiente mais difícil de nós testemunharmos o Evangelho de Cristo e vivemos o genuíno Evangelho seja na nossa casa. Porque ali, de fato, nós não temos mais a cortina ali de um respeito ou de um distanciamento ali. Nós não podemos fingir 24 horas. Ali nós somos quem nós somos. Portanto, seja a luz na sua casa. Filhos, sejam filhos excepcionais. Mães, sejam mães excepcionais. Pais, sejam pais excepcionais. Esposas, sejam mulheres maravilhosas. Esposos, sejam homens maravilhosos na sua casa. Porque isso mostra, irmãos, que nós não vivemos nas trevas, mas que nós vivemos na luz de Cristo Jesus. Faça o máximo que você puder. Tem uma frase atribuída a Lutero, dos reformadores, que ele dizia assim: eu oro como se dependesse tudo de Deus, mas eu trabalho também como se tudo dependesse de mim.
Ele não estava sendo egoísta dizendo que ele estava esquecendo de Deus quando trabalhava, mas ele estava dizendo que ele ia empenhar-se, ele ia se dedicar àquilo, ele ia ser o melhor que ele pudesse naquilo. E ser o melhor, meus irmãos, é difícil porque envolve tempo, envolve esforço, não é algo que se conquista deitado numa rede, mas é algo que se conquista trabalhando. Mas o nosso desafio é esse. O nosso desafio é lembrarmos que o nosso grande exemplo é Jesus Cristo. A nossa régua, portanto, está aqui em cima. A nossa medida está aqui em cima. É Jesus Cristo. Que Jesus Cristo seja a medida da nossa vida. Que ao olharmos para Cristo, nós possamos pensar, Senhor, eu quero ser igual. É difícil, mas se fosse fácil, irmãos, a gente não precisava estar aqui hoje, não é verdade? Se fosse fácil, talvez a Bíblia nem teria sido escrita. Mas nós dependemos de Cristo. Nós dependemos a todo momento de estarmos com o Senhor. Não se esqueça quem você é. Não se esqueça que você não é trevas. E ande pelo caminho da luz. Ande pelo caminho da sabedoria. Sejamos luz nesse mundo escuro e sombrio, onde o pecado muitas vezes é a razão de ser das pessoas, mas jamais deve ser a nossa razão de viver. Guardemos firme, meus irmãos, a vontade de Deus em nosso coração e que a luz de Jesus seja refletida através das nossas vidas. Amém, meus irmãos.